Olá, meninas, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live. Queria dar as boas-vindas a todas vocês. E sobre o que a gente vai falar hoje? Nessa live de hoje, eu vou te mostrar 5 benefícios do acompanhamento nutricional na gestação. O que você ganha? Começando, por exemplo, logo, né, o mais rápido possível, esse acompanhamento nutricional na sua gestação, tá bom? Primeiro, né? Então, assim, se você acabou de descobrir a sua gestação, tá ainda no primeiro trimestre, tem de repente aquela dúvida achando, não, tá muito cedo ainda para me preocupar com isso. Ai, tô me sentindo um pouco enjoada, tô com muitos desconfortos. Sequer eu consigo comer, né? Que dirá mudar a minha alimentação, ou modificar alguma coisa, ou melhorar alguma coisa na minha alimentação, tá? Na verdade, quando você inicia o acompanhamento ainda no início do primeiro trimestre, você só tem a ganhar com isso. Por quê? Os sintomas, né, que acontecem no início da gestação, por exemplo, os enjoos, a própria prisão de ventre, né, aquele mal-estar, aquele refluxo, a azia, enfim, tem diversos sintomas que acontecem no início da gestação que as mudanças específicas, algumas mudanças, às vezes, na rotina, em algumas questões na sua alimentação, vão te trazer benefícios e vão te fazer com que você tenha alívio, né, nesses sintomas, tá bom? Então, por exemplo, os enjoos. O primeiro trimestre, ele é caracterizado por um desconforto muito grande com relação aos enjoos, tá? Então, assim, tem meninas que passam ilesa por esse desconforto, né? Então, assim, passa o primeiro trimestre, às vezes, sem sentir nada de enjoo, passa super bem, não sente nada. Mas tem meninas, né? Tem outras gestantes que, pelo contrário, se enjoam muito, chegam a vomitar bastante, né? E isso realmente dificulta o consumo da alimentação. Tá? Isso é comum, isso é normal, isso acontece em função das mudanças mesmo hormonais, né? Das alterações mesmo fisiológicas próprias da gestação. Tá? Só que as mudanças na alimentação, elas ajudam muito a aliviar esses enjoos, tá? Então, você descobre algumas coisas que você, de repente, possa estar fazendo na sua alimentação que favorecem esses enjoos a serem ainda mais intensos. Então, quando a gente faz aquela avaliação do hábito alimentar, né, de repente, a gente pega toda a sua rotina alimentar mesmo, os horários, o que você come em determinadas refeições, né, ou, na verdade, em todas as refeições, a gente consegue identificar melhorias, algumas coisas que a gente pode mudar, de repente, né, promover de melhoria na sua alimentação e que vai, de certa forma, contribuindo para o alívio desses enjoos. Ou então, se você ainda não sente esses enjoos, quando você sentir, você vai sentir eles com menos intensidade ou com menos frequência, tá bom? Então, assim, às vezes são pequenas coisas, pequenas dicas, né, que a gente vai identificando nessa primeira conversa, nesse primeiro contato, ainda no início da gestação, tá bom? Então, não deixa de começar o seu acompanhamento no início da gravidez, porque você está enjoando muito, está com muito desconforto, de repente acha que essa não é a hora. Pelo contrário, é um momento que você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas, né? Enfim, de ajustar determinadas questões na sua alimentação que vão te dar mais alívio a esse desconforto tão presente para muitas gestantes, tá bom? Por exemplo, outra questão muito frequente na alimentação, nesse inicinho da gestação, é a questão da prisão de ventre, tá? Então, assim, muitas meninas relatam que logo depois, né, no primeiro, segundo mês de gestação, ainda no primeiro trimestre, começam a perceber mudança na frequência intestinal, tá? Então, assim, às vezes tinha um intestino que funcionava super bem, depois, no início da gravidez, ele já não é tão legal assim, ele começa a dar uma travada. Isso acontece pelas modificações hormonais. Então, assim, a gente tem a progesterona, né, que é o hormônio que protege a gravidez, muito alta no início da gravidez. Então, ela faz o quê? Qual que é o efeito colateral, mas tem um benefício desse efeito colateral? Ela faz com que a sua digestão seja mais lenta. Então, o alimento ele demora mais para passar pelo intestino. Isso tem uma função, né? Fazer o quê? Com que você consiga absorver da melhor forma possível os nutrientes que você consome pelos alimentos. Só que com isso, seu intestino tende a travar. Então, dependendo do seu hábito alimentar, dependendo dos alimentos que você consome ou não consome na sua alimentação, o seu intestino pode ficar ainda mais preso, tá?
ou, por outro lado, com algumas pequenas mudanças, né, respeitando as suas preferências, enfim, né, aquilo que será melhor para você, a gente consegue contribuir para melhorias muito importantes nesse intestino. Então, assim, se você fica vários dias sem ir no banheiro, a gente consegue fazer, de repente, você ir no banheiro todos os dias, né? Te dá mais conforto nessa hora das evacuações, né? Nessa hora que o intestino está lá funcionando, tá bom? Então, é muito importante já trabalhar essas questões também no início do primeiro trimestre. Então, assim, gente, tem muitas melhorias. As meninas que eu acompanho, que começam logo nas primeiras semanas que descobre a gestação, eu tô assim com 8, 10, 11 semanas, não tem problema, tá? O ideal é que comece mesmo no início da gestação, tá bom? Se não, assim, logo depois que você descobre o positivo, ou, enfim, né, logo nas semanas que se seguem depois de você descobrir que está grávida, tá bom? Você só tem a ganhar com esses benefícios, tá? Então, por exemplo, a gente pode trabalhar, no caso de meninas que têm muitos enjoos, a gente trabalha com receitas que a gente pode usar no café da manhã para trazer mais alívio. Então, de repente, se tem um enjoo às vezes, mais presente no final do dia, né? Às vezes é muito mais frequente, né? Aqueles enjoos, aqueles desconfortos, aquele mal-estar, né, aquela vontade de parece que as coisas não estão fluindo no final do dia, lá para aqueles horários mais do final da tarde, tipo esse horário que a gente está agora, 6 horas da noite, tá? Então a gente consegue trazer muito alívio fazendo pequenas modificações na sua rotina alimentar ao longo do dia, tá bom? Então esse é o primeiro benefício que você tem ao começar o acompanhamento ainda no início da sua gestação, tá? Então, você vai ter um início de gestação muito mais tranquilo, né? Com sintomas mais leves, com menores desconfortos, tá bom? E outra coisa muito importante, você aprende a lidar com determinadas questões na alimentação, a rever alguns conceitos, a rever alguns comportamentos, alguns hábitos, né? Adotar alguns hábitos novos na sua vida, que vão permitir que você consiga, por exemplo, controlar melhor o ganho de peso sem muito sofrimento, tá bom? Então, é nessa primeira fase da gestação que a gente começa a ver essas questões do ganho de peso. Mesmo que no primeiro trimestre, o ideal seja que, né, não haja um ganho de peso muito rápido, ou até mesmo que você não ganhe muito peso, né? Que um ganho de peso seja até mesmo mínimo, para que a gente tenha uma maior margem para poder trabalhar a partir do segundo trimestre, que é quando a velocidade de ganho de peso costuma ser maior, tá? Então, a gente começa a trabalhar isso, começa a arrumar a casa nesse momento aí do primeiro trimestre, tá bom? Começando também, assim, o acompanhamento nutricional, logo que você descobre a gravidez, ou assim, a partir do momento que você descobre agora é a hora, né? Você evita, por exemplo, passar por restrições na sua alimentação que são desnecessárias. Então, assim, se você não tem apoio, se você não tem orientação certa, adequada, né? Enfim, né? Uma orientação direcionada, uma orientação específica, você fica muito mais vulnerável a sofrer, de repente, ficar mais insegura, né? Pelos palpites que você ouve de outras pessoas, ou enfim, de repente, quando você lê alguma coisa na internet, né, as informações na internet são muito perdidas. Então, às vezes, você lê uma coisa que fala de um jeito, e aí em outro site, outro blog, enfim, enfim, né? Você vê de outra forma. E aí você fica se perguntando, meu Deus, será que é assim? Será que eu tô comendo certo? Será que eu tô fazendo algum mal pro meu bebê? Será que eu tô deixando de comer alguma coisa que é importante para ele crescer? Né? Tem muita essa preocupação. Então, quanto antes você começar, melhor, tá bom? Porque você vai se sentir mais segura, você vai saber lidar melhor com esses palpites que vêm de todos os lados, né, gente? Bastou estar grávida para a gente ficar suscetível, né, e vulnerável também dos palpites, né, dos palpiteiros de plantão aí. Olha, você está comendo pouco. Não, olha, você está comendo muito. Olha, grávida tem que comer isso. Não pode comer aquilo. Enfim, né, você vai ter ferramentas, você vai ter munição em mão mesmo para poder lidar com essas questões que rodeiam a gravidez toda, né? Então, assim, independentemente da fase que você esteja, eles estão aí, enfim, né, atuando aí do seu lado, tá bom? Você também, obviamente, vai se sentir menos culpada, seja pelo que você consumir ou não consumir, você vai saber que determinadas coisas não tem tanto problema assim em comer como algumas se fala por aí, enfim, né? Você vai se sentir menos culpada, você vai ter mais tranquilidade para fluir a sua alimentação ao longo da gestação, tá bom? E aprender que na gestação, assim como em qualquer fase da sua vida,
a alimentação não precisa ser um sofrimento, tá? Ela pode sim ser levada, ela pode sim, enfim, você pode ter uma alimentação prazerosa, adequada, incluindo qualquer tipo de alimento, claro, né? Tirando alguns que a gente alguns cuidados, né? Levando em consideração alguns cuidados mais específicos, porque a gestação é uma fase mais delicada, digamos assim. Mas de um modo geral, gente, é muito possível ter uma alimentação prazerosa, sem muitas restrições, sem muito sofrimento, muito diferente do que muita gente pensa, tá bom? Principalmente quando o assunto é questão de engordar na gravidez, tá? Então, o medo é muito alto, o medo é muito frequente do ganho de peso, né? De ganhar de peso demais na gravidez, de engordar muito na gravidez. Com isso, você deixa de comer alimentos, de repente, que você gosta, alimentos que, de repente, não faria diferença nenhuma você deixar de comer, né? Você só precisaria aprender a como incluir eles na sua alimentação, e você acaba deixando de consumir esses alimentos, tirando eles do seu dia a dia, né? Sofrendo restrições sem a menor necessidade por falta de orientação, tá bom? E aí, né, você tendo o acompanhamento nutricional na gravidez, você tem a oportunidade, que é uma oportunidade, assim, gente, de ouro, né, de ter uma parceira na sua gestação. Então, assim, ter uma profissional, ter uma pessoa que vai estar ali do seu lado, né? Então, não só no momento da consulta, mas ela vai estar ali ao longo da sua gravidez, te apoiando, né? Se você tiver alguma dificuldade, de repente você consegue se abrir, você consegue lidar com essa dificuldade de maneira muito mais leve, porque tem alguém ali do seu lado te ouvindo, atenta às suas dificuldades, atenta às suas necessidades, tá bom? Então, por isso que ter um acompanhamento direcionado no seu pré-natal, ele é muito importante para tornar o processo muito mais leve. Então, a gente só pensa, né, naqueles objetivos, né? Então, por exemplo, às vezes você começa o acompanhamento nutricional na gestação, seja porque já engordou muito ou porque tem medo, né? Muita gente tem o medo, né, de engordar muito na gravidez, enfim. Mas só pensa no final, né, no destino. A gente precisa pensar no processo e tornar esse processo muito mais leve. Por isso que o profissional, ele vai te ajudar a que esse processo seja muito mais leve, que o caminho seja muito mais prazeroso, sem muitas turbulências aí, tá bom? Então, assim, o acompanhamento nutricional na gestação, ele deve ser o seu aliado. Então, assim, você não deve ser julgada, você não deve ser criticada, seja lá pelo motivo que for, tá bom? Então, assim, gente, existem fases e fases, há dias bons, há dias ruins. As meninas que, por exemplo, que estão comigo, elas fazem o diário alimentar, então elas sabem que meu papel não é julgar. Então, assim, quando eu olho, né, quando eu vejo o registro, eu tô ali para apoiar e não para julgar, tá? Então, assim, você precisa ser apoiada e não julgada, tá bom? E outra coisa, você precisa ter ferramentas para poder lidar melhor com essas dificuldades, tá? Então, assim, dificuldades vão surgir de diversas formas ao longo desse caminho, porque a gestação são 9 meses, né? São 40 semanas. E você precisa, assim, ter ferramentas para lidar com essas dificuldades e não desistir no meio do caminho, tá bom? Não guardar todas aquelas orientações dentro da gaveta, tá bom? O que acontece muito quando você não tem um acompanhamento direcionado, tá? E aí, você pode ter, sim, você fica mais sujeita a ter riscos na sua gestação, tá bom? Então, assim, o controle de peso, ele é importante, ele é fundamental. A gente fala muito disso na gravidez. Seu médico pega muito, né? Ou sua médica, enfim. O obstetra pega muito no seu peso, no seu pé, né? A cada consulta do pré-natal. Porque, sim, o ganho de peso na gravidez, se não for de uma forma saudável, ele gera riscos sérios, né, para a gravidez como um todo. Então, por exemplo, diabetes gestacional, pressão alta, o bebê pode ganhar peso mais do que ele precisa, ter problemas no parto, enfim. São diversos os riscos. Por isso que a gente fica tão preocupado com essa questão, tá? Mas você não precisa ficar refém desse medo, tá? É como eu falei, o controle do ganho de peso, ele é uma consequência natural e pode ser feito de forma leve, prazerosa, sem ser, de fato, uma coisa muito difícil para você, tá bom? O processo tem que ser leve, o processo tem que ser prazeroso e não sofrido para você, tá bom? Por isso que a gente tem que trabalhar muito, você não pode deixar
de levar em consideração a questão do comportamento alimentar. Então, assim, não adianta você saber o que você precisa, né? Procurar um profissional, tirar todas as suas dúvidas, chegar em casa com uma lista enfim, de orientações, saber o que comer, o que não comer, o que fazer em cada refeição, se você não tiver ferramentas, né? Se você não for acolhida mesmo, não tiver meios para lidar com determinados comportamentos, com determinadas dificuldades que surgem através do seu comportamento alimentar. Por exemplo, se você come por ansiedade, se você come, de repente, num dia mais difícil, se, enfim, né, diversas formas. Aí isso acontece muito, com muita frequência, já no início do segundo trimestre. Então, quando a gente tem aquele alívio dos sintomas mais clássicos desse início da gestação, o segundo trimestre você fica mais vulnerável, né? Então, assim, mais suscetível a que esses comportamentos de ansiedade, às vezes mesmo de determinadas comportamentos, às vezes que algumas meninas têm mais compulsivo, por exemplo, começa comendo chocolate quando vê já comeu a barra toda. Então, assim, a gente vai trabalhando essas questões ao longo de todo o acompanhamento, tá bom? Então, por isso que começar isso ainda no primeiro trimestre, começar a ver isso ainda no primeiro trimestre, é importante, para que você vá vendo isso aos poucos, para que você vá internalizando, identificando as causas, para quando de fato você começar a sentir isso, ou não, se você passar por isso, beleza, tá tudo bem, beleza, ótimo, né? Mas o mais comum é que as meninas passem por essa dificuldade. Então, por isso que é importante, para que o acompanhamento seja de fato um sucesso para você, né? Que de fato promova as mudanças, enfim, você consiga chegar nos objetivos que você precisa, não pode ser deixado de lado essa questão comportamental, tá bom? Então, por isso que é importante levar isso em consideração também, tá bom? Então, assim, quando você trabalha o comportamento de uma maneira geral, a gente também tem a oportunidade de promover na sua vida, ainda na gestação, mudanças de hábito, tá? Então, assim, ao longo do acompanhamento, né, ao longo de cada fase da gestação, a gente vai identificando o que precisa ser melhorado, né? Então, de repente, eu não tenho muito hábito, sei lá, de comer fruta, eu como pouca fruta. Então, assim, a gente vai aos pouquinhos trabalhando isso, né? Sem ser de uma forma de revirar a sua vida num giro de 360, a gente vai trabalhando isso gradualmente, né? Aos pouquinhos, para que você vá incluindo isso de fato como um novo hábito na sua vida, na sua rotina. E, gente, é assim, é tão gradual mesmo, mas é de tão natural que as meninas falam, nossa, eu nunca tinha parado para pensar, mas comer fruta foi algo que de repente, foi um benefício muito grande. Então, assim, a gente vai introduzindo algumas questões que algumas pessoas têm com mais necessidade do que outras, tá bom? Então, assim, vamos identificando as necessidades pontuais, focando em cima delas, para que você consiga, de fato, aproveitar esse acompanhamento para ter umas mudanças no seu hábito alimentar, tá bom? Com isso, como a adoção de novos hábitos alimentares, né, novas rotinas que você pode adotar até mesmo para depois do nascimento do bebê, para depois da gestação, você consegue, obviamente, benefícios para a saúde na gestação, tá? Então, assim, você diminui muito os riscos, como eu falei, né, controle de ganho de peso, às vezes de aumento, né, do chance de risco reduz o risco, desculpa, do diabetes gestacional. Então, né, tem todos uns benefícios relacionados à saúde, tanto sua na gestação, quanto do bebê, tá bom? Então, assim, isso não pode ser deixado de lado, tá? E muitas meninas, de repente, pensam assim, né, que de repente não é o momento para começar esse acompanhamento. Só que é como eu falei, gente, o momento é agora, não importa qual fase da gestação que você está. Então, assim, se você está no início da gravidez, passando por muitos desconfortos, enjoando muito, nem sequer está conseguindo comer, não tem problema. Procure orientação, comece a rever um pouquinho algumas questões na sua alimentação. Porque, como eu falei, algumas mudanças, por menores que sejam, às vezes, já traz benefícios muito grandes para o alívio desses sintomas que são muito comuns na gravidez. E é a melhor hora, é o primeiro trimestre, né? Para a gente começar
a preparar o terreno, né? A melhorar essas questões mesmo de hábito, de comportamento, tá bom? Então, a gente vai fazendo as coisas muito de forma gradual. Você pode pensar assim também, nossa, mas eu não tenho tempo para pensar nisso agora, né? Eu estou muito corrida, enfim, eu não tenho tempo de cozinhar, não sei cozinhar, não quero cozinhar, enfim, né? É muito difícil. Mas, olha, uma coisa que eu quero te falar, tempo é uma coisa que a gente às vezes acha que não tem, que é um obstáculo, mas não necessariamente é assim. Quando você consegue se planejar, se organizar, pensar com carinho na sua alimentação, dar a devida importância que ela precisa, né, para a sua vida, não só na gestação, você consegue sim incluir mudanças importantes na sua alimentação, tá bom? Então, refletir sobre isso vai fazer com que você descubra que você tem bastante tempo, sim, para cuidar da sua alimentação, tá bom? Então, como eu falei, como eu falo com as minhas pacientes, planejamento, organização é fundamental para que as mudanças na alimentação sejam de fato colocadas em prática e seja tudo de forma mais leve, né? De uma forma muito mais agradável e prazerosa para você, seja na gestação ou até mesmo muito depois dela, tá bom? Então, assim, outra, de repente, dificuldade, né, assim, que as meninas falam, ai, mas eu não gosto de fazer dieta, já comecei, já fiz dieta, não deu certo, segui poucos dias, depois eu desisti, não é para mim. Enfim, você tem que pensar em que momento que você fez essa dieta, como é que ela foi, né, feita. De repente, qual era o objetivo que você tinha com ela? A gravidez é diferente, gente. A gravidez, ela não deve ser, como eu falo, eu bato muito nessa tecla aqui, quem me acompanha sabe disso, né? A dieta na gravidez, ela não deve ser sofrida, tá bom? Então, assim, dieta é aquela nossa alimentação diária, tá? Então, assim, é que a conotação, né, de dieta é algo muito ruim. As pessoas relacionam a dieta a sofrimento, mas não precisa ser assim. As mudanças, as melhorias na alimentação, elas podem ser até mesmo feitas de forma prazerosa, gradual, pontual, tá? Então, você vai incluindo elas na sua rotina, dia após dia, refeição após refeição, vai vendo o que dá certo para você ou não. Então, as meninas que já passaram por mim sabem que no primeiro momento eu sempre pergunto como que foi a experiência com dieta na sua vida. Não importa se já foi nessa gravidez, se você já chegou na gravidez avançada, já tentou e não deu certo, ou se foi um pouquinho antes, planejou, enfim, ou se foi há 10 anos atrás, não tem problema, tá? A experiência que você tem com isso na sua vida conta. E a gente precisa identificar aquilo que dá certo para você ou não dá certo para você. E eu posso te dizer claramente, dietas restritivas muito sofridas tendem a não serem executadas por muito tempo na gravidez. E, além disso, elas colocam muito em risco a sua gestação e a saúde do seu bebê, tá bom? Então, esse é um recado muito importante. Então, se você já tentou fazer alguma dieta na sua vida, veja, de repente, quais foram os motivos que te levaram a não conseguir colocar ela em prática, tá bom? Podem não ser os mesmos motivos que dessa fase agora você, de repente, não vai conseguir colocar, tá? A gente pode fazer de uma forma muito mais tranquila para você, tá? Então, assim, ó, deixar para se preocupar com a alimentação quando já deu alguma coisa ruim é o pior que você pode fazer na sua gravidez, tá bom? Então, assim, se você só deixa para procurar a ajuda profissional quando você já ganhou muito peso, né? Então, você já está na metade da gravidez, ou já passou dela, já está entrando no último trimestre, e de repente seu médico já te alertou que você já ganhou mais peso do que precisava, né? Está correndo aí muito, né? E isso pode trazer riscos, né, para a gestação. Esse não é o melhor momento, né? Porque a gente vai ter menos tempo para trabalhar algumas coisas que são importantes para o controle de peso, que poderiam ter sido trabalhadas no início da gravidez, né? Aos pouquinhos, tá bom? Então, assim, quanto antes você começa, melhor para a sua saúde, né? Para o bebê também, tá? Então, assim, para evitar riscos para a sua gestação, tá bom? Então, assim, não deixa para procurar só depois que o bicho estiver pegando, tá bom? Isso acontece também, tá? Dá para a gente reverter? Dá. Só que, por exemplo, se você inicia o acompanhamento nutricional, né? Se você procura um profissional na metade da gravidez, já com 28 semanas, por exemplo, né? Então já está passando aí, já passou da metade da gravidez, já está quase, já está entrando no último trimestre, a gente tem menos tempo para trabalhar, né? A gente não vai promover perda de peso, mas a gente tem menos tempo para trabalhar, de repente,
comportamento, algumas questões que a gente trabalha ao longo do acompanhamento em momentos específicos, né? Em momentos mais indicados da gestação, tá bom? Então, por exemplo, às vezes, né, muitas gestantes procuram acompanhamento quando começam a perceber, por exemplo, no exame de ultrassom, né, que faz a cada trimestre, enfim, né, a cada fase específica da gravidez, que seu médico pede, que o bebê não está crescendo tanto que ele tinha que crescer para aquela fase, ou seja, ou que ele está menorzinho, ou que ele está pequenininho, tá? E aí começa a procurar ajuda, né? Então, assim, lógico, você vai procurar assim que acontecer, mas não é o mais indicado, porque se você previne isso, seria muito melhor, tá bom? Então, por isso que começar o acompanhamento assim que você descobre a gestação é o melhor que você pode fazer na sua gravidez, tá bom? E outra coisa muito comum é também só iniciar o acompanhamento quando você tem algum diagnóstico de alguma doença. Então, por exemplo, muitas meninas só chegam e só procuram um nutricionista quando, por exemplo, descobrem que tem diabetes gestacional. Mas o diabetes gestacional, ele é uma questão muito mais complexa, muito mais ampla. Óbvio que ele necessita de diversas modificações, melhorias, né? Mudanças de rotina na sua alimentação. Só que se você deixa para fazer isso lá no terceiro trimestre, depois de ter feito o teste de tolerância oral à glicose, que deu ali a alteração, e o seu médico te deu o diagnóstico de diabetes gestacional, você vai ter que meio que incluir algumas mudanças na sua alimentação de forma mais, com menos tempo, né, para fazer isso de forma mais leve, tá bom? Então, assim, o importante é fazer isso de forma gradual, aos pouquinhos mesmo, para que você previna isso tudo de acontecer, tá? Então, tendo uma alimentação adequada, quantidade direitinha de caloria, alimento, proteína, enfim, carboidrato, todos os nutrientes necessários, ele vai evitar com que, por exemplo, o seu bebê cresça menos do que ele precisava para aquela idade, né, para aquela fase da gestação. Então, ele vai contribuir para um crescimento, um desenvolvimento mais adequado do bebê, tá bom? Então, não deixe para procurar ajuda, não deixe para procurar a orientação só quando o bicho já estiver pegando, tá bom? Porque quando você inicia isso de forma muito mais precoce, você consegue prevenir esses riscos, tá bom? E aí, quando você inicia o acompanhamento nessa fase já mais avançada, quando já tem alguma coisa aí, algum problema já acontecendo, você fica muito mais ansiosa, você fica muito mais preocupada, né? Você tem um sofrimento maior. Às vezes você acaba até mesmo ficando com medo de colocar em prática algumas coisas na sua alimentação, tá? Então, assim, não precisa e não deve ser assim, tá? O ideal seja feito mesmo de forma preventiva, tá bom? Quanto mais cedo você começa esse acompanhamento, melhor. Então, o momento mais indicado para começar o acompanhamento nutricional, para você procurar um nutricionista na sua gravidez, é o primeiro trimestre, sem sombra de dúvidas, tá bom? Não que depois, em fases mais avançadas, não dê para consertar. Dá para consertar, a gente corrige, não tem problema. Mas o ideal para prevenir riscos é o inicinho da gestação, tá bom? E obviamente, né? Você deve procurar, assim que você inicia o seu acompanhamento nutricional na gravidez, que seja com um profissional que entenda desse assunto, tá bom? Que lide com isso na prática, né? Então, quem acompanhou minha live de semana passada viu eu falando um pouquinho sobre isso. Às vezes, é muito comum as pessoas procurarem um nutricionista depois que o médico, né, orienta o início, enfim, ou enfim, vou começar a procurar um nutricionista. E vai num profissional, de repente, que não entenda muito de gestante, tá? Porque é mais específico, né? Então, assim, é importante que você procure um profissional que acompanhe gestantes mais na prática, tá? Porque ele vai saber te orientar de forma muito mais individual e muito mais direcionada na sua gestação, tá bom? E até mesmo você consegue ter uma alimentação muito mais variada, tá bom? Sem ter restrições desnecessárias na sua alimentação, tá bom? Então, assim, óbvio, o seu médico ele vai te orientar algumas questões da alimentação, mas o nutricionista ele vai te mostrar o caminho de uma forma muito mais tranquila sobre a alimentação na gestação, tá bom? E muito importante, tá? O que acontece também é
o acompanhamento nutricional na gestação, ele não deve ser de consulta única, tá bom, meninas? Então, assim, um erro muito comum que acontece com muita frequência é achar que um único contato com o nutricionista vai ser suficiente. Não, não vai. A tendência é que você saia do consultório dele cheia de dúvidas e quando você começar a colocar tudo em prática, você vai ficar totalmente perdida. E aí, o que fazer? Você vai acabar abandonando, né? Vai acabar pegando informações desencontradas, pode aumentar muito o risco de tudo dar errado. Então, você precisa de um acompanhamento que seja parceiro, tá bom? Que não seja só consultas pontuais, mas que seja um acompanhamento contínuo, um acompanhamento que você seja avaliada, acompanhada, sempre, né, ao longo de cada semana da sua gestação, gente. Então, assim, cada semana da gestação acontece uma coisa diferente, cada dia é um dia, né? Então, você não pode ir no nutricionista no início da gravidez e depois nunca mais voltar, achar que aquelas orientações vão ser suficientes para o resto da sua gestação. Não, não são. As mudanças do primeiro trimestre, né? Elas exigem modificações na alimentação, né? Elas têm algumas necessidades na alimentação que são diferentes, por exemplo, do segundo trimestre, que por sua vez são diferentes do terceiro trimestre, tá? Então, tem diversas questões que a gente trabalha no acompanhamento do pré-natal nutricional, né? Do pré-natal na alimentação no pré-natal ao longo de toda a gravidez, tá bom? Então, por isso que você ter apenas um único contato isolado com o nutricionista na sua gestação tende a dar errado, tá bom? Então, você precisa ter um acompanhamento contínuo, um acompanhamento que tenha cada passo, né? Então, que cada fase você vai trabalhar uma questão, cada fase você vai trabalhar uma dificuldade, uma necessidade diferente, tá bom? Então, assim, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Nessa live de hoje, eu queria bater um pouquinho papo sobre isso com vocês, porque eu vejo, assim, que é muito frequente, né? Muitas meninas, óbvio, a maioria me procura no início da gestação, já sabendo da importância disso tudo, tá? Mas ainda é muito comum as meninas acharem que, de repente, dão conta sozinha, dão conta com informações saltadas na internet, né? De repente, dão conta de seguir as orientações que a amiga recebeu de outro profissional, só que não é bem assim. Cada gestante é uma, cada gestação é uma. Então, se você já teve uma, duas, três, enfim, não importa qual seja a sua gestação, quantos filhos você já teve, cada gestação é uma. Uma você pode enjoar muito, outra você pode passar ilesa, ou o contrário, tá bom? Então, assim, não isso é muito importante, então não deixe de procurar um profissional assim que você descobrir a sua gravidez, porque os benefícios que você vai ter com isso são muito maiores do que se você tiver uma orientação pontual ou até mesmo se você não tiver direcionamento ou não tiver orientação específica, tá bom? Então, esse é um recadinho que eu queria deixar para vocês aqui, né? E os benefícios que você traz com isso. Então, assim, imagino que tem gente que me manda direct, pergunta sobre o acompanhamento, né? O acompanhamento, ele é diferente. No acompanhamento que eu faço ao longo do pré-natal, a gente faz esse acompanhamento direto, né? Então, assim, não é só a consulta. A consulta é pouco tempo para a gente trabalhar de diversas questões que acontecem na gestação. Quem me acompanha sabe, é 1h30 de consulta. Então, a gente faz o plano alimentar na hora, trabalha diversas questões, mas, assim, para trabalhar tudo que a gente precisa trabalhar na gestação é um tempo muito maior. Por isso que o acompanhamento, ele deve ser contínuo, ele deve ser semanal. Então, por isso que todas as minhas pacientes do acompanhamento de pré-natal, elas ficam com o meu telefone, elas têm acesso livre por exemplo, ao sistema, né, de software que eu uso para troca de informações, para prescrição, tá bom? Então, esse benefício é muito grande, porque eu tenho visto na prática que a gente consegue lidar melhor com dificuldades, tá bom? Então, a gente vai conseguindo trabalhar diversas questões ao longo do acompanhamento, tá? Então, é o diário alimentar, enfim, essa troca semanal e diária que a gente tem ao longo de toda a gestação. Com isso, quando a gente chega nas consultas subsequentes, a gente sabe que determinadas dificuldades já foram superadas ou não. A gente precisa trabalhar outras dificuldades com mais atenção, né? Ter mais detalhe em determinados obstáculos que você não consegue superar ao longo da gestação. E ainda,
independentemente de estar no horário da consulta ou não, no acompanhamento, se tiver muito difícil de colocar alguma orientação em prática, a gente senta uns 15 minutinhos, né, junto, entra em contato, ajusta o que precisar ser ajustado, tá bom, meninas? Então, essa é a forma que está dando certo para todas as meninas que me acompanham, né? E a gente consegue chegar de forma muito mais tranquila nos objetivos traçados desde que você inicia esse acompanhamento na gestação, tá bom? Então, esse é o recadinho que eu queria deixar para vocês. Convido vocês para conhecer um pouquinho melhor. E se tiver alguma dúvida, não precisa ficar com essa dúvida na cabeça. Pode me mandar mensagem, deixa aqui nos comentários dessa live, que eu vou ajudar vocês, tá bom? Vou ver um pouquinho o que vocês deixaram aqui de dúvida, tá? E é isso. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Olha, Vanessa, você falou que já é tarde, né? Você já está com 8 meses de gravidez na final, então você já deve estar com umas 34, 30, enfim, né? Depois de 32 semanas aí, já de gestação. Nunca é tarde, na verdade, tá? Aí eu tenho muitas pacientes que já me procuraram nesses 2 últimos meses de gravidez, já muito próximo do nascimento do bebê, e a gente consegue, sim, trazer benefícios na gestação, tá? Até mesmo, por exemplo, a gente consegue promover mudanças de hábitos, até mesmo para depois do parto, tá bom? Então, assim, nada é tarde. Claro, só é tarde se o bebê já nasceu. Agora, se o bebê ainda está aí dentro, se você ainda está grávida, não tem problema. Óbvio, você não vai ter tempo para trabalhar um acompanhamento muito mais detalhado, né? Muito mais pontual, como esse que eu falei. Mas é tempo, sim, de você começar mudanças na sua alimentação que vão trazer benefícios claros, não só para você, mas principalmente para o seu bebê, tá? Vamos lembrar que mudar hábitos na alimentação ainda na gestação, quando você muda determinados hábitos que são seus, você promove benefícios para o seu bebê na rotina familiar. Por quê? Isso ajuda muito na questão da introdução alimentar, né? Então, assim, porque a criança está imersa ali nessa rotina da família, na sua rotina, no seu hábito, né? Então, quando você começa a rever determinadas questões, mesmo já no último mês de gestação, você tem como ir trabalhando essas questões depois do nascimento dele, tá? Então, assim, você tem um pós-parto mais tranquilo, também a gente pode trabalhar essas questões, tá bom? Então, nunca é tarde, tá? Só é tarde se o bebê já tiver nascido, tá bom? Pois é, né? Então, assim, é muito comum mesmo as pessoas não falarem sobre a importância de ter um acompanhamento nutricional na gestação, né? Então, assim, todo mundo sabe que cuidar da alimentação é importante, mas as informações, elas são muito vagas. Fazer isso só com dicas pontuais da internet, entrar em sites, comprar livro, enfim, você vai ficar perdida, né? Então, você precisa de um acompanhamento mais direcionado, sim, você precisa ter alguém ali do seu lado disponível para tirar dúvidas sempre que você precisar. Gente, às vezes a dúvida pode ser você achar que é boba, mas ela não é boba, tá? Então, assim, toda dúvida tem sua importância, toda dificuldade tem sua importância. E você precisa ter alguém para te apoiar em cada uma delas, tá bom? Porque isso sim vai trazer os benefícios que você precisa na sua gestação, tá bom? Então, vamos lá. Oi, Patrícia, tudo bem conhecer você? Rosilene Curitiba. Ah, você é de Curitiba, que legal. Tem gente aqui de todo o país. Eu tenho pacientes também que são de fora do Brasil, viu, meninas? Então, assim, eu já recebi direct de meninas perguntando sobre o acompanhamento online, né? Se faz o acompanhamento para quem não é daqui de Brasília. Então, assim, vocês sabem que eu atendo presencial aqui em Brasília, meu consultório é aqui em Brasília, né? No Grupo Elas, que a gente está de mudança agora, né? Até o final do ano. Mas eu atendo online. Então, assim, eu tenho pacientes na Austrália, Estados Unidos, São Paulo, Rio de Janeiro, tá bom? Então, não importa onde você estiver, a gente faz esse acompanhamento detalhado, tá bom? E não tem diferença na qualidade, né? No atendimento, não tem diferença nesse acompanhamento mesmo, que é feito tanto para as meninas que têm esse contato físico comigo no consultório, ou seja aqui, né, a gente nesse contato virtual, online, tá bom? Então, assim, não tem problema. Aonde você estiver, você tem acesso ao software, ao diário alimentar, ao meu telefone, pode tirar dúvida quando você quiser, tem a oportunidade de ter a sua dieta ajustada sempre que precisar, em função de cada dificuldade que surgir ao longo desse acompanhamento, tá? A gente trabalha muitos materiais também,
Então, quem é minha paciente sabe que a cada semana específica eu estou lá enviando material, dependendo de algumas dificuldades que a gente trabalha, envio alguns questionários para identificar algumas dificuldades mesmo, ou sucessos mesmo que deram nesse acompanhamento, né? O que a gente promoveu de mudança na alimentação, o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente pode incentivar, o que a gente, olha, o time que está ganhando, então vamos incentivar isso, né? Vamos manter, é por aí que a gente tem que seguir, não, esse caminho não deu muito certo, não tem problema, a gente vai trocando, tá bom? Então, é como eu falei, o primeiro contato, quando você sai com a dieta do consultório, quando você sai com essas orientações, na hora de seguir elas na prática, você vai ter algumas dificuldades, algumas coisas, de repente, não vão dar tão certo quando você achou que daria quando você fala, por exemplo, com um profissional. Então, você precisa ter a oportunidade de rever essas questões sempre que você tiver necessidade. Por isso que esse acompanhamento direto e contínuo, ele é fundamental, não importa em qualquer lugar do país que você estiver, ou, enfim, né, de fora dele mesmo, é possível fazer esse acompanhamento, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho paciente fora do Brasil, que, né, por conta de fuso horário, ela manda mensagem de madrugada, né, que lá, no caso, é dia, e eu vejo no dia seguinte, mas, enfim, a gente consegue lidar muito bem com essas questões, porque software ajuda demais, então a gente tem essa questão da troca com software, tá? Então, os registros são feitos ali, você tem todos os materiais estão disponíveis no seu celular através do aplicativo, tá bom? Aqui, olha, eu emagreci, estou no começo da gestação, é comum, tá? Perder peso no inicinho da gestação é comum, dependendo da quantidade de peso, não é um risco para o bebê, tá? Então, sobre essa questão de perder peso no primeiro trimestre, uma coisa que é muito importante é você já ter iniciado, se você planeja a sua gravidez, é você já iniciar o acompanhamento nutricional, já se programar, né? Já se, enfim, né? Modificar a sua alimentação, melhorar a sua alimentação ainda antes de engravidar, tá? Então, quando você pensa em engravidar, enfim, fala assim, agora é o momento, né? Vou parar de tomar anticoncepcional, vou tirar o DIU, enfim, né? Conversou aí com o marido, com o seu companheiro, falou, não, agora é o momento de ter um bebê aqui em casa. Se esse é o momento, além de você iniciar todos os exames, né, de check-up, enfim, né, de fazer todo aquele acompanhamento com o seu ginecologista, também procure um profissional para orientar a sua alimentação. Você vai ver que você, de repente, vai começar a lidar melhor com algumas questões, de repente, ver essa questão do ganho de peso, que muitas meninas têm dificuldade, tá bom? Então, se você iniciar, se o momento melhor para começar o acompanhamento na gravidez é quando você recebe o positivo e descobre, o mundo perfeito seria você começar esse acompanhamento até mesmo antes da gravidez, tá? Óbvio que o foco é diferente, óbvio que as necessidades são outras, né? Então, assim, de repente, o direcionamento que você tem nas mudanças da sua alimentação antes de engravidar vão ser tá? Vai ser e depois que você recebe o positivo, comemora, enfim, a gente vai ter que fazer de outro motivo, vai ter que adaptar às suas necessidades, né? Os sintomas que você tiver, enfim, tá? Mas sim, existe esse benefício, tá? Por quê? Né? Tá falando da questão da perda de peso. No primeiro trimestre, o bebê ele utiliza muito os estoques de nutrientes que você forma antes da sua gravidez. Então, se você tem uma alimentação adequada ainda antes de engravidar, você permite, por exemplo, que você consiga armazenar vitaminas, ferro, por exemplo, né? Ter um nível aí de ferritina mais adequado no seu sangue, para quando você chegar ao longo da gravidez, ali no segundo trimestre, que é quando começa a gente ficar mais atento a essa questão da anemia, o risco seja menor, porque a gente vai trabalhar determinadas questões na sua alimentação, tá bom? Então, perder peso no início da gravidez pode acontecer, tá? Mas se você já tiver um acompanhamento nutricional, né, um profissional te dando apoio ali do seu lado, sempre que você tiver com alguma dificuldade disponível para te ajudar, você vai poder lidar muito melhor com essa questão, principalmente se o motivo dessa perda de peso for as dificuldades e os sintomas que são muito comuns no início da gestação. Enjoo, mal-estar, às vezes vomitar muito. Você vai ter formas de lidar com essas dificuldades ainda no início da gravidez, evitando que essa perda de peso seja muito intensa, tá bom? Mas o que é considerado normal, sem risco, para a saúde do bebê, por exemplo, né? E para a sua saúde também. Uma perda ali de até, no máximo, 2 quilos. Tem referências que falam que até 3 quilos é tranquilo, mas óbvio que isso varia muito de mulher para mulher, né? De gestante para gestante. Então, por exemplo, aquela mulher que começa a gravidez muito magrinha, né? Ou que tem uma facilidade muito grande de perder peso,
a gente fica muito mais atenta, claro, nessa perda de peso, porque assim, se qualquer mudança, por menor que seja, na alimentação, já promove perda de peso, a gente tem que ficar atenta ao fornecimento adequado de nutrientes, né? A qualidade dessa alimentação, tá? Também, se é uma mulher que de repente começa a gestação com mais peso, né? Com sobrepesozinho, ou já teve uma relação muito ruim com dieta, já fez várias dietas, não consegue seguir, enfim, tem dificuldade com isso, tem diversos obstáculos com isso, é um momento para a gente lidar com isso também, tá? Seja antes da gravidez ou ainda no inicinho, nas primeiras semanas de gestação, tá bom? Então, não deixe de procurar o acompanhamento nutricional, além de você procurar o médico, procurar o obstetra. Por quê? Os benefícios vão ser muito grandes na sua gestação. As chances de você ter um ganho de peso muito mais controlado, ou seja, você engordar menos, né, ou de não engordar tanto na gravidez, são muito maiores, né? Então, por exemplo, você vai ter um controle de peso de uma forma muito mais tranquila, você vai ter um apoio de uma pessoa ali do seu lado, dizendo: olha, tudo bem, está acontecendo isso, vamos tentar de uma forma diferente? Será que assim para você fica melhor? Né? O que você acha? Eu não estou conseguindo jantar. Enfim, gente, não precisa ser sofrido, tá bom? Tem que priorizar calorias ou carboidrato no final da gravidez, lá pelas 36, 38 semanas. É para minha esposa Érica. Leandro, né? Leandro, a gente fala muito sobre isso no acompanhamento no final da gravidez, então, assim, quem acompanha, né, sabe que o acompanhamento ele é feito por fases, né, do trimestre. Então, se você começa no primeiro trimestre, ainda no inicinho, a gente vai ter momentos específicos, né, com mais calma, com aquele momento mesmo de 1h30 para tirar diversas dúvidas, trabalhar dificuldades, trabalhar ferramentas, rever o plano alimentar, fazer direito, ajustar eles às necessidades daquela fase da gestação. Então, na última fase da gestação, a gente faz esse ajuste também, tá? Se eu não me engano, a Érica é uma das minhas pacientes, tá? Então, assim, a gente vai chegar nesse momento também e vai poder ajustar essas questões de carboidrato também no final da gestação, tá bom? Então, no final da gravidez, claro, a gente ajusta a quantidade de carboidrato, mas principalmente de proteína, tá bom? Então, assim, depois de 30 semanas, 32, 36, os últimos meses da gravidez, é quando o bebê ele começa a crescer muito, tá? Então, assim, ele, na verdade, ele vai crescer, ele vai ganhar mais peso com mais velocidade. Então, a gente ajusta aquilo que precisa, né, ser ajustado em quantidade, rever algumas quantidades que estão excessivas, trabalha alguns comportamentos alimentares e lida com essa ansiedade também do final da gestação, tá bom? Então, assim, o final da gravidez, a gente trabalha muito essas questões, tá? Então, ajusta, sim, as necessidades do último trimestre. Por isso que é fundamental ter esse acompanhamento pontual em cada fase específica da gravidez e não num momento isolado dela. Por quê? Cada fase tem a sua necessidade específica. Cada fase da gestação, cada trimestre da gestação tem as suas necessidades pontuais de desenvolvimento do bebê. E aí a gente vai trabalhando as dificuldades necessárias a cada uma delas, tá bom? De nada, Leandro, espero ter ajudado, tá? Mas aí eu acho que é isso, meninas. Ficou mais alguma dúvida? Se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? E de repente não teve oportunidade de tirar aqui, pode me mandar no direct, ou pode também deixar nos comentários, que eu vou deixar essa live salva, tá bom? Já passamos 1 hora aqui conversando, né? E aí é isso, meninas. Uma boa noite para vocês, um bom descanso, um bom feriado para vocês. Amanhã eu vou trabalhar, mas quem tiver a oportunidade de descansar, aproveite a família, fique com a família e a gente se vê semana que vem, tá bom? Estou planejando vir cada segunda-feira nesse horário para a gente conversar um pouquinho sobre algumas dificuldades, sobre questões específicas na alimentação. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma dificuldade, alguma ideia, enfim, né? Queira falar sobre alguma coisa de alimentação, né, na gestação, deixa nos meus comentários, me manda por direct que eu coloco no planejamento, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.